Como ficou prometido na semana passada, estamos de volta para estarmos na sua companhia durante alguns minutos. Gostamos muito de estar consigo e é para nós um privilégio muito grande recebê-lo também nesta conversa que iremos ter com alguns amigos sobre uma temática tão importante e tão fundamental para a nossa vida hoje. Nós estamos no canal 186 da Mel, somos a TV Novo Tempo Portugal. E neste canal você encontra esperança, encontra a certeza de um mundo melhor, encontra temas de grande atualidade e por isso seja assinante da TV Novo Tempo Portugal, sintonize o canal 186 da Mel e de certeza que vai encontrar muitas matérias que irá apreciar e que irão ser motivo de reflexão para si. Se não conseguir ter o canal 186 da Mel, poderá escutar-nos através da rádio RCS, quer nos 91.2 FM, quer também pela internet, em toda a área metropolitana de Lisboa e também em todo o mundo, porque a net permite isso mesmo, a internet dá-nos esse privilégio. Ou então, se nos quiser ver, poderá ver-nos através do canal do YouTube Novo Tempo Portugal. Aqui, no canal do YouTube, você poderá encontrar todos os episódios até hoje gravados e registados do programa Bíblia Aberta, onde nós já falámos de tantas temáticas tão importantes e tão bonitas que nós extraímos da Palavra de Deus. O programa Bíblia Aberta é um programa semanal que está sempre aqui para lhe abrir a Bíblia e para tirarmos da Bíblia aquilo que é importante. Como sempre, nós temos uma equipa, nós temos um grupo de amigos, de colegas, que partilhamos a vontade e a necessidade de aprendermos mais sobre Jesus e hoje não é exceção. Volto a ter comigo os mesmos convidados, a mesma equipa, se quisermos, que esteve comigo na semana passada, o Pedro Esteves. Olá, Pedro. Obrigado por estares novamente connosco. A Hortelinda. Olá, obrigado, Hortelinda. Vez. Muito bem. E o Ruben. Olá, Ruben. Olá. Sejas bem-vindo novamente ao programa A Bíblia Aberta. Nós marcámos encontro na semana passada para que hoje nós pudéssemos falar da unidade em Cristo. Afinal de contas, Paulo vai encontrar nas igrejas de Coríntio muitas dificuldades, muitos problemas, muitos conflitos. Aliás, hoje nós vamos um pouquinho olhar para aquilo que está escrito no capítulo 1 até ao capítulo 4 de 1 de Coríntios e nós vamos ver como é que Paulo vai conseguir vencer estes conflitos ou vai dar dicas extremamente importantes para vencer estes conflitos através da unidade em Cristo. E para isso eu lanço-lhe o desafio, assim que está connosco, de poder abrir a sua Bíblia já em 1 de Coríntios capítulo 1. Vamos já ao capítulo 1 de 1 de Coríntios para lermos o versículo 10, onde nós encontramos estas palavras: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, ou todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos num mesmo sentido e num mesmo parecer. Ruben, hoje vou começar por ti. Por que razão estas dissensões representam, eu diria, uma ameaça tão séria para a vida de uma igreja como era a vida de Corinto, da igreja de Corinto? Paulo aqui parece que não vai perder tempo, não é? Vai diretamente àquilo que provavelmente estava no coração dele, que era o maior problema ali daquele grupo. E ele diz, bem, eu tenho que atacar este problema, tenho que expressá-lo, tenho que tirá-lo do meu coração, porque isto pode ser realmente alguma coisa que pode levar até à extinção daquela igreja, não é? Daquele conjunto de pessoas que se reuniam para louvar a Deus e que se reconheciam em Jesus, ser Ele a cabeça desta igreja. E nós falamos no outro episódio sobre a solução para este problema, não é? Hoje vamos falar do problema. Isso. O problema que Paulo levanta aqui, desta questão de não haver unidade. E realmente eu pensava nesta questão da unidade, uma casa que não está unida, por exemplo, um pai e uma mãe que não são uma frente unida, estão desgraçados, desculpem-me a expressão, porque os filhos vão fazer deles gato de sapato. Há um perigo iminente. Não é? Eles dizem, não, o pai disse assim. Não, tu dizes assim, mas a mãe disse assim. Não é? Já vimos que
frentes que não estão unidas não nos levam a bom porto. Uma empresa, por exemplo, se não houver uma frente unida, uma coerência naquilo que o patrão diz, naquilo que a pessoa que está a atender as pessoas dizem, se a comunicação não diz tudo a mesma coisa, se não há uma coerência, uma unidade, vai haver problemas, não é? Prometeram-me isto, mas não está a acontecer, não é? Há sempre problemas. Aqui o maior problema para Paulo na unidade não tem a ver com empresas, não tem a ver com relacionamentos, tem a ver com a missão da Igreja. Porque a missão da Igreja para Paulo, e nós relembramos isso, não é? Era pregar Jesus e Jesus crucificado. Essa era a grande força, não é? Da missão da Igreja. E nós lembramos as palavras de Jesus, não é? Que vocês vão ser conhecidos como a minha Igreja no dia em que as pessoas virem a vocês, que vocês se amam uns aos outros. E lembramos-nos muito bem deste texto de Jesus, não é? No dia que quem olhar para vocês como igreja e virem que vocês se amam uns aos outros, as pessoas vão reconhecer que é a minha igreja. E por isso, que maior unidade há que não o amor, não é? E se não há unidade, provavelmente nós quase poderemos fazer o argumento imediato e tirar a conclusão: se não há unidade, provavelmente não está lá o amor. E se Deus é amor, Deus também não está ali, não é? E por isso, ao Paulo percepcionar todas estas divisões, ele tira a conclusão clara: Deus não está ali da melhor forma, não é? Eles estão-se a afastar ali de alguma maneira e estão a permitir a divisão. E infelizmente o mal vem de muitas formas, não é? E eles permitem a divisão por um assunto. Nós vamos ver que em outros momentos será outros assuntos, mas temos que ter muito cuidado que qualquer que seja o assunto não nos devemos dividir. E se por acaso estamos divididos, há um grupinho aqui, há um grupinho ali, isto é um sinal. É um sinal que alguma coisa não está bem no nosso corpo. É um bocado como a doença, não é? Se aparece febre, é um sinal. Alguma coisa está a indicar que o meu corpo não está bem, não é? E a divisão para Paulo é isso mesmo, é esse sinal de alerta, atenção, a saúde da igreja não está bem, não é? Porque, como dizia ele até no versículo 33, está Cristo dividido, não é? Está o corpo de Cristo dividido, é só a cabeça, ou é só os membros, ou é só... Não, tem que haver uma unidade, não é? Cristo não pode estar dividido, o seu corpo não pode estar dividido, nós não podemos estar divididos uns com os outros. E isto é um desafio imenso, imenso nos dias de hoje. Nós provavelmente estamos a experienciar a época do mundo onde há mais divisão e onde provavelmente há mais espaço que nos divide uns aos outros. E isto é um desafio e acho que isto é quase uma carta que Paulo podia escrever hoje. É mesmo hoje, século XXI, não é? É mesmo considerado o maior desafio da Igreja. A unidade, manter a unidade no meio da universalidade que é a Igreja. Claro. E é interessante ver que Paulo vai tocar na ferida, ele não tem medo de tocar na ferida. Ele fala claramente que havia dissensões, havia pareceres diferentes, havia conversas que não batiam umas com as outras, eram completamente contrárias. E, inclusive, se formos a 1 de Coríntios, capítulo 1, versículos 12 e 13, nós vamos encontrar aqui Paulo ainda a ir um bocadinho mais a fundo nestes problemas, porque ele próprio se sente, em parte, atingido, se quisermos, nesta divisão da Igreja, em vez da unidade. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E como dizia há pouco o Ruben, está Cristo dividido? Quer dizer, é possível nós vermos um Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? O próprio Paulo sente-se aqui de forma extremamente incómoda, não é? Ele está incomodado com aquilo que se passa ali naquelas igrejas. Hortelinda, por que razão a formação de grupos, se quisermos, em torno dos líderes humanos, e nós vemos isso hoje, não é? Não é algo que nos surpreenda do passado, vemos isso no presente. Como é que essa formação de grupos em torno de líderes humanos
contradiz diretamente a instrução daquilo que os apóstolos nos deram e que está registado na Bíblia. Será que a centralidade de Cristo na Igreja é fundamental e é assim tão importante termos isto em conta? É absolutamente essencial, não é? É mesmo basilar, podemos dizer. Sabes, os líderes são realmente muito importantes para os crentes, como em todas as áreas da vida são necessários os líderes. E Deus não é? até colocou líderes. E Deus colocou os líderes. Portanto, os líderes são necessários, mesmo na vida religiosa e espiritual, porque os crentes não nos encontramos todos ao mesmo nível, no mesmo momento do processo de maturidade, não temos o mesmo desenvolvimento moral e espiritual, não temos a mesma compreensão das verdades bíblicas e nem sequer às vezes a motivação para o serviço, nem a melhor maneira de o realizar. Portanto, os líderes são realmente muito importantes, não é? E eles têm também ainda uma outra função, é que eles são modelares. O líder, em princípio, é alguém que vai mais longe na maturidade e que é também um modelo para os neófitos, não é? Para aqueles menos avançados. É por isso que o apóstolo Paulo, ele mesmo diz algumas vezes, sede meus imitadores. Não é? Sede meus imitadores, porque há esta função, portanto, modular do líder. E no seu trato com os crentes, Deus sempre usou os líderes. O que seria o Antigo Testamento sem Moisés? Não existiria sequer, não é? O que seria depois sem Samuel, sem Eliseu, outros líderes, e no Novo Testamento, não é? A Igreja, que seria a Igreja seus líderes. Olha este enorme apóstolo Paulo, não é? Que tem uma presença e uma liderança realmente diferente de todos os outros, e depois todos os apóstolos e todos os líderes ao longo da era cristã, que foram realmente modelos, foram exemplos, portanto, para o povo de Deus. Mas isto é muito importante, e é aí que tu fazes a tua pergunta. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, os líderes são sempre liderados por Deus. Portanto, o líder, para Deus, é alguém que é liderado por Ele. Eles são apenas intermediários, não é? Entre Deus e os crentes, para o cumprimento do propósito de Deus. É por isso que quando Paulo diz, sede meus imitadores, ele sempre acrescenta, como eu de Cristo. Isso. Portanto, o líder é um imitador de Cristo. Toda a orientação tem que vir do Senhor. Ele é que é a cabeça, é o fundamento e a autoridade realmente é sua. Todas as outras autoridades devem submeter-se, portanto, a Ele. Aliás, o próprio Jesus, no capítulo 20 e no versículo 8 no capítulo 23 e no versículo 8 de Mateus, ele diz, um só é o vosso mestre. E vós todos sois irmãos. E esta frase traduz esta igualdade, não é? Cristã, que leva à humildade. Não importa a função que cada um desempenha na Igreja. Aos olhos de Deus, nós estamos numa verdadeira horizontalidade. Portanto, somos todos iguais, mesmo que a função seja de liderança. E é curioso ver que até o próprio Jesus foi liderado pelo Pai. Exatamente. Ele é apresentado como o servo de Deus. Então, esta submissão à liderança de Cristo é absolutamente, portanto, essencial. E, além disso, ela é promotora da unidade. E ela é também promotora do amor autêntico, do respeito uns pelos outros. Todos estamos ao mesmo nível diante de Deus. E ela tem também uma função muito importante, que é de proteção. Ou seja, a centralidade de Cristo, a liderança de Cristo, acima de todas as lideranças. Portanto, ela protege, em primeiro lugar, os líderes. Não é? Que realmente protege-os do orgulho, protege-os da necessidade do protagonismo, do abuso do poder, que sempre espreita as funções de liderança em todas as áreas e também no religioso. E talvez no religioso o abuso do poder é o mais grave, porque é feito em nome de Deus, não é? E aparentemente com a autoridade de Deus. Portanto, os líderes, ao colocarem Cristo no centro e acima, eles protegem-se a eles mesmos. Eles estão apenas ao serviço de Deus. E depois, quanto mais carismático é um líder, maior é o perigo para eles próprios
e também para os crentes. Porque os crentes, como alguém disse, colocam muito facilmente, quando gostam de um líder, colocam muito facilmente a auréola à volta da cabeça do líder, em vez de a colocarem à volta de Cristo. Porque mesmo quando um líder age bem, ele está mandatado, não é? Ele está sendo liderado, portanto, por Deus. Logo, se o líder não fizer isto, não fizer de Cristo o seu centro, então, em vez de ele ser um trampolim para que os crentes vão mais longe, ele é um enorme obstáculo para ele mesmo, para o seu crescimento pessoal e também para o crescimento dos membros. É, portanto, necessária a liderança de servo. O líder é um servo como todos os outros, não é? E para Deus todos são realmente iguais. E ao mesmo tempo esta centralidade de Cristo na Igreja é muito importante para os crentes, para os liderados, não é? Porque evita-os de se desencaminharem, ainda hoje, nas igrejas, incluindo na nossa. Um dos problemas são líderes que aparecem, que se apaixonam pelas suas ideias, não é? Que as querem fazer prevalecer e sempre conseguem, portanto, atrair toda uma série de pessoas que os segue, por vezes, cegamente, não é? Então, a centralidade de Cristo protege os crentes, levando-os a examinar as coisas à luz da palavra, as ideias à luz do próprio Cristo. E isso evita que eles finalmente sigam ideias de homens e doutrinas de homens. E depois protege-nos de uma coisa muito importante, a centralidade em Cristo. Protege-nos de nos demitirmos de pensar em relação aos líderes, não é? Um crente, precisamente como somos todos iguais, ninguém se pode demitir de pensar. Isto é a liberdade, o privilégio e a responsabilidade que Deus dá a todos os crentes. Não é por teres um líder carismático, tu não te deves demitir de pensar. Devemos analisar todas as coisas à luz da palavra de Deus. E como vocês sabem, os humanos somos um bocadinho preguiçosos, não é? Se alguém pensar por nós, se alguém levar a responsabilidade por nós, se alguém matar a cabeça por nós deixamos-nos levar na onda muito facilmente. Levar na onda é qualquer coisa indigna de um cristão. O cristão deve conferir todas as coisas, portanto, à luz daquilo que Cristo disse. Eu lembro-me de ter lido em tempos uma referência que diziam que na humanidade só 4% das pessoas é que pensam. O resto seguem. Portanto, deixam-se levar nessa onda. Quando Cristo é o centro da nossa vida, é o centro da nossa comunidade, todos somos pensantes, não é? Todos temos ideias diferentes, como dizia o Ruben, não é? Somos o tal corpo, mas unimos-nos na pessoa e na mentalidade de Cristo. Portanto, esta centralidade promove a unidade, promove também um testemunho poderoso, não é? Jesus diz: é quando forem unidos que o mundo vai acreditar que eu vim. Mas esta unidade existe se Cristo for central. Bem-vindos todos os líderes e que Deus os abençoe, todos aqueles que lideram, mas que cada um não esqueça que isto é uma liderança de serviço e que estamos ao serviço de Cristo. E é curioso ver que quando Jesus diz que no final, quando Ele voltar, vai dizer a alguns que não te conheço, essa vai ser uma surpresa grande para muitos destes líderes que porventura se centralizam. Claro, em teu nome em não teu fizemos nome. maravilhas, Exato, não é? Não arrebatámos muita gente. Exatamente. Uma outra característica que Paulo vai salientar, digamos assim, nos seus discursos e na sua correção para com esta igreja é a necessidade de maturidade espiritual. Ou seja, uma das preocupações de Paulo é que aqueles eram muito imaturos a nível espiritual e isso provocava divisões. Se formos, por exemplo, a 1 de Coríntios, capítulo 3, lendo os versículos 3 e 4, nós vamos encontrar esta preocupação de Paulo. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Ou seja, havia a necessidade aqui de de ultrapassar uma barreira que ela estava ali a incomodar. Pedro, de que modo Paulo vai relacionar estas divisões que existem entre os crentes e ao mesmo tempo este conceito da carne que nós sabemos pela Bíblia que não é um conceito
que, enfim, muito aprofundado por Deus, mas é sobretudo uma alerta para a nossa vida, não é? Sem dúvida. O conceito de carne e as coisas carnais é um tema central na teologia de Paulo. Não há dúvida nenhuma. E aqui é exatamente como a tua pergunta induz, que Paulo vai relacionar estes dois ambientes, que é lugares onde há contendas e dissensões, onde há falta de unidade, e andar e estar na carne. Uma vida governada pela carne, biblicamente, é o quê? É uma vida na qual o espírito não tem controle, não tem capacidade de influenciar. Por isso, o contexto teológico de carne, a expressão sarx do grego, não tem a ver com corpo físico. Não quer dizer que a palavra não possa traduzir essa ideia, mas o sentido bíblico e teológico da expressão carne não é uma expressão que se refira à carne enquanto elemento físico. É uma expressão da natureza humana quando ela é dominada por paixões ou vontades de baixo. Portanto, carne opõe-se ao que é de cima. Expressões que o apóstolo Paulo às vezes usa, fazer essa distinção, o que é de baixo e o que é de cima. E por isso existem vidas dominadas pelo espírito e vidas dominadas pela carne. O que significa que, neste caso eu até posso dar aqui um exemplo, que tenho aqui o texto de Gálatas 5. Gálatas é uma das cartas onde o apóstolo mais trabalha isto, embora não fui verificar, mas acho que não deve haver uma carta do apóstolo Paulo no qual ele não fala da carne e destas questões entre carne e espírito. Mas Gálatas é uma das principais. Por exemplo, o versículo 17, capítulo 5, Paulo diz: porque a carne cobiça contra o espírito e estes opõem-se um ao outro. Portanto, ele faz mesmo esta explicação de que há uma oposição total entre a carne e o espírito. Ora, se agora aqui em Coríntios, é uma questão lógica aqui, se em Coríntios Paulo vai dizer e acusa basicamente esta igreja, esta comunidade, de ainda serem carnais, e vai dar como exemplo do que é a manifestação de ainda estarmos na carne, haver invejas, contendas e dissensões, então no fundo nós temos aqui uma compreensão de que as divisões, a falta de unidade, é uma manifestação da carne. Coisa que o apóstolo, agora vou voltar a Gálatas 5, um bocadinho mais à frente, onde eu li há pouco, a partir do versículo 19, ele vai dizer que as obras da carne são manifestas. E depois faz uma lista, como o apóstolo bem gosta de fazer. Em muitas ocasiões ele dá listas. Coisas que são da carne, ou o fruto do espírito, ou os dons. E ele vai dizer: as obras da carne são inimizades, contendas, iras, pelejas, dissensões, heresias. Nesta lista, a maior parte destas expressões tem precisamente a ver com a maneira como as pessoas se relacionam umas com as outras. Ou seja, essas são as características da nossa própria natureza pecaminosa, não é? Esta carne é considerada a natureza essa humana. Essa natureza humana pecaminosa, a qual o espírito não consegue controlar, manifesta-se em quê? Quando eu estou sozinho, pode-se manifestar em comportamentos, em escolhas. Quando eu estou em sociedade, em grupo, vai-se manifestar essencialmente na relação com os outros. Por isso, estas expressões aplicam-se a que lugares, a que contextos? A todos aqueles onde nós temos que coabitar com outras pessoas. Por isso, estes termos, estas expressões aplicam-se, por exemplo, à família. Claro, porque essa é que é a sociedade mais poderosa, mais central da humanidade. Se em nossa casa o que nós manifestamos a maior parte das vezes é contendas, pelejas e dissensões, a nossa casa é governada por quem? Não é pelo Espírito de Deus. Isto tem que ser dito assim, desta forma. A ideia que o apóstolo está a explorar é de que quando há divisões persistentes, e agora talvez a frase essencial que eu queria expressar aqui é esta: quando em qualquer ambiente comunitário existem divisões que são persistentes e permanentes, então nós sabemos que o problema não é um problema apenas relacional, é um problema espiritual.
Por isso é isso que se chama, o apóstolo Paulo dizer, vocês têm esses problemas entre vós, porque ainda sois carnais. É o que ele está a dizer. A carne tem mais força do que o espírito. Portanto, é um problema espiritual. Tratam-se de vidas... Daí ele lançar mesmo a ideia da nossa imaturidade espiritual. Ora, é exatamente aí que entra a ideia de imaturidade. Porque a imaturidade espiritual é um conceito de tu ainda não conseguiste compreender até que ponto o espírito precisa de te controlar e de te dominar. Ora, nós sabemos que os crentes em Corinto, a pergunta e a explicação aqui da Hortelinda dizia respeito a isso, os crentes em Corinto estavam com, entre outros, este problema de começarem-se a identificar com líderes humanos e, portanto, as suas dissensões também vinham daí. Que, apesar de tudo, estes líderes até eram bons líderes. Ora, o mal nem estava nestes líderes, Claro, estava no grupo, na comunidade. Nos exemplos de Paulo, não é? Exato. Agora, é interessante que 1 Coríntios 3, no versículo 5, que ainda não lemos aqui, em que o apóstolo continua a explorar esse tema, ele diz: quem é, pois, Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Servos. Ora, o que é interessante é que a maior parte das traduções vai colocar a expressão ministros. É uma velha questão de que os tradutores, obviamente no contexto, normalmente quando é no contexto de liderança ou de posições de liderança, traduzem esta expressão por ministros. O que muita gente, se calhar, não sabe é que a maior parte das vezes que a Bíblia tem a expressão, o Novo Testamento, ministro, o termo grego que está lá é diáconos. E aqui eu fui verificar, é diakonoi que está aqui. E nós sabemos, porque estamos habituados, não é preciso falar grego para saber a transliteração. Nós temos uma transliteração em português do grego, que na igreja, por exemplo, temos a função do diácono, que nós atribuímos diretamente àquela pessoa que serve. Parece uma função mais de humildade, a função do diácono, porque é aquele que está ali para servir, para ajudar, para colaborar. Então o tradutor aqui vai meter ministros. Mas o que está cá é os diáconos, pelos quais crestes, que o sentido é que é os servos. O que quer dizer que isto vem corroborar aquilo que a Hortelina agora aqui dizia, que o problema não era Paulo nem era Apolo, porque eles são designados pelo apóstolo como ministros. Ele está a dizer dele próprio, porque ele é um destes que estava nessa suposta contenda, dizer: meus amigos, vocês estão aí a criar divisões entre vocês, a dizer que são da equipa de Paulo ou da equipa de Apolo, quando na verdade eu sou um servo, eu estou aqui para servir. Eu não preciso de ninguém que esteja na minha equipa. Preciso disso. Porque eu sou um servo como vocês são. Então, nesse sentido, uma das manifestações que nós temos da carne é precisamente esta ideia de que nós precisamos de equipas. Os humanos precisam muito de claques, de sentir-se que são parte de alguma coisa, que puxamos para algum lado. Mas geralmente é para se sentirem superiores, e é sempre o problema da supremacia que está aí presente, não é? Exatamente. Cá por cima. Essa ideia de que, como eu escolhi o líder certo, ou a ideia certa, ou a ideologia certa, isto Ou a pode equipa certa. a equipa certa, as pessoas escolhem os lados e, na verdade, é uma desculpa para dizerem: eu tenho razão e tu não tens. Eu sei a verdade e tu não sabes. Eu estou do lado certo e tu não estás. Por isso, a imaturidade espiritual revela-se nesta absoluta incapacidade de compreender a natureza do reino de Deus. O apóstolo aos Hebreus, Hebreus 5, diz que ele dizia: vós já devias ser mestres. E depois diz: ainda necessitais de leite e não de sólido alimento. Não é? Mas já deviam ser mestres. É aqui que entra esta ideia de que realmente nós muitas vezes estamos muito aquém ainda daquilo que Deus pensou para nós, e manifestamos muito isso nesta incapacidade de nos relacionarmos uns com os outros, e nós precisamos de entender que uma das maiores evidências de maturidade espiritual e da obra do Espírito em nós é a forma como nós nos conseguimos relacionar em conjunto, mesmo quando somos pessoas diferentes e temos histórias diferentes. Essa é uma das principais manifestações de que o Espírito está a agir em nós. A igreja em Corinto não era uma igreja fácil. Não é? Eu não sei se houve alguma vez igrejas fáceis, com toda a honestidade. E nos nossos dias nós também sentimos essa dificuldade, e Paulo lidou com muitos problemas e com muitos conflitos na igreja. Ele procurou sensibilizá-los à unidade em Cristo. E tem sido exatamente este o tema de conversa, nesta boa conversa que estamos a ter neste episódio.
a unidade em Cristo. Nós vamos continuar unidos em Cristo nesta conversa, mas precisamos agora de fazer um curto intervalo. Voltamos já a seguir. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança. Cá estamos nós para a segunda parte deste episódio do Bíblia Aberta. Já sabe, pode estar connosco em qualquer uma das plataformas que existem possíveis para estar com o canal da Esperança. Poderá ligar-se ao canal 186 da MEL. Poderá estar connosco através da rádio RCS nos 91.2 FM para a Grande Lisboa. Poderá encontrar-nos no canal do YouTube, Novo Tempo Portugal. Razões mais do que suficientes para nos acompanhar e estar com a sua Bíblia aberta ao nosso lado para usufruir desta boa conversa que vamos tendo semanalmente em torno dos temas que são escolhidos, que são preparados e que são apresentados aqui neste programa. Hoje nós estamos a falar sobre a unidade em Cristo. Já tivemos uma primeira parte muito interessante sobre vimos vários aspectos que Paulo se preocupava, vamos continuar a ver, mas antes de irmos à conversa eu quero relembrar-lhe que tenho sempre para lhe oferecer algo também muito interessante. Temos guias de estudo que poderão ajudá-lo na compreensão de várias temáticas tão atuais para os nossos dias. Hoje nós temos aqui um guia de estudo que tem um tema bastante interessante. Lar, doce lar. Não sei se é o caso, se é o seu caso, se é o seu privilégio, mas mesmo se for o seu privilégio de ter um lar que seja um lar doce lar, este guia de estudo de certeza absoluta que o irá ajudar ainda a tornar o seu lar ainda melhor do que aquilo que tem sido. Como lidar com os traumas familiares, como fazer um lar feliz, que possa estar, porventura, em crise, a importância que o perdão tem na nossa vida e que é tão importante exercitarmos no lar. Ora bem, se desejar ter este manual na sua casa, pode fazer o pedido para o 933 93 9291 933 93 9291 e nós, simpaticamente e de forma gratuita, enviaremos para a sua casa sem qualquer custo para que possa ter esta experiência e aprofundar o seu conhecimento sobre as normas do lar, sobre os benefícios do lar, a partir daquilo que a Bíblia nos dá para podermos viver corretamente. Vamos voltar à nossa conversa e vamos entrar agora aqui numa área que eu diria que Paulo também aborda de uma forma muito, muito sincera, que é, ele fala da mente de Cristo. E que nós devíamos ter isto como ponto de reflexão e de maturação na nossa vida. Se formos agora a Filipenses, vamos sair um bocadinho das cartas aos Coríntios, vamos agora a Filipenses no capítulo 2 e vamos ler os versículos 5 e 6. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 e 6, podemos ler: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ruben, será que nós podemos dizer que esta exortação que Paulo faz para, no fundo, termos a mente de Cristo, para pensarmos como Cristo e agirmos como Cristo, é o fundamento espiritual para nós podermos cultivar claramente esta unidade da Igreja que temos vindo a falar neste episódio? Penso que sim, e Paulo vai fazer aqui esta apresentação do tema, não é? De ter a mente de Cristo, que à partida parece assim uma coisa impossível de acontecer, não é? Porque a mente de outra pessoa passar para a minha é muito complexa, não é? Mas este último sábado, eu e a minha esposa vestimos-nos para ir à igreja, e ela vestiu-se, eu vesti-me, não falámos, não combinámos nada. De repente, quando nos aproximámos um do outro, reparámos que tínhamos muito presente as mesmas cores. Parecia que tínhamos combinado tudo às mil maravilhas. Mas isto para dizer que muitas das vezes, quando passamos horas e horas e horas com as mesmas pessoas, quando nos relacionamos horas e horas com alguém, mesmo às vezes no silêncio, no bom e no mau, em todos os momentos, parece que já não precisamos falar, não é? As coisas acontecem naturalmente. E isso eu lembrei-me quando pensei aqui na mente de Cristo, é alguma coisa que para já não me acontece automaticamente, não acontece porque eu desejo, mas acontece por um relacionamento. Por eu conhecer o que é que vai na mente de Cristo, não é? O que é que lá está dentro. E quando eu me relaciono com Cristo, eu começo a perceber tudo o que vai na mente de Cristo,
nós começamos a ficar tão entusiasmados com aquilo que vai na mente de Cristo que nós não queremos ir para mais lado nenhum. Não queremos pensar nas ideias humanas, não queremos pensar... Jorge, podes falar muito bem, mas as tuas sugestões vão ser fracas ao lado das sugestões, não é? Daquilo que vai na mente de Cristo. Por isso, quando é mesmo esta questão do relacionamento que é importante, e vemos que Paulo vai dizer que a forma de fazermos isso, e depois isso começa a partir do versículo 7, aqui também de Filipenses, que é Jesus esvaziou-se. Esvaziou-se para tomar a forma de servo. Ou seja, ele esvazia-se para depois ser cheio, não é? E cheio deste sentimento de amor que se sacrifica pelo outro. E este esvaziamento é alguma coisa que é difícil. Porque muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, nós achamos que temos mais... temos mais razão, percebemos melhor dos assuntos, podemos dar contributos melhores. Mas a verdade é que na unidade com Cristo é que nós percebemos que conseguimos ser verdadeiramente felizes neste esvaziar, neste deixar o meu. Só quando nós esvaziamos, e provavelmente já aconteceu a muitos de vocês, às vezes esvaziamos-nos em algum assunto que não sabemos como havemos resolver, e às vezes uma ideia, alguém que nós temos na nossa rede de amigos, alguém que é temente a Deus, dá-nos um conselho, dá-nos uma... E nós dizemos, olha, é isto mesmo. Eu não tinha aqui nada, eu tinha zero para resolver isto. E parece que aquele versículo, ou aquela pessoa, aquele pensamento de Deus, aquele pensamento de Jesus, não é? Aquela forma de pensar de Jesus, quando eu me esvazio, às vezes é aí que eu encontro a solução. Às vezes é aí que eu encontro a solução. Eu lembro-me que houve uma noite que... por problemas vários que nós vamos tendo na vida. Eu lembro-me que era um problema do negócio por causa de uma casa. Eu fiquei a noite completa sem dormir, e é muito raro isso acontecer. Eu sou daquelas pessoas que deito mais 10 e, graças a Deus, durmo a noite seguidinha. Naquela noite eu não dormi rigorosamente nada. Havia muita coisa em jogo, havia processos legais em jogo. Eu não conseguia dormir. E eu só pensava, tu não consegues resolver nada durante a noite. Não podes ligar para ninguém, não há advogados que te atendam, nada, não podes fazer nada, dorme. Mas eu não consegui dormir nada, zerinho. E eu lembro-me que nessa manhã houve um versículo que me deu alguma segurança e eu dormi 5, 10 minutos. Aqueles 5, 10 minutos que eu dormi, posso-vos dizer que me pareceram 7 ou 8 horas. Quando acordei daqueles 5, 10 minutos estava descansado, tranquilo. 9 da manhã as coisas abriram, fui resolver todas as coisas. Tudo se resolveu de uma forma mais ou menos tranquila, porque não era tranquilo resolver. Mas este esvaziar de confiar em Deus, de pôr tudo nas mãos de Deus, é isso que nos pode dar a paz e a tranquilidade e pode resolver aqui o nosso problema também de unidade, não é? Na Igreja, porque só Ele o pode fazer, como já falamos anteriormente. E é muito interessante que ainda há pouco nós terminámos praticamente a primeira parte a falar dos ministros, não é? E que no fundo o verdadeiro significado da palavra no original não nos leva tanto àquilo que hoje nós consideramos ser um ministro, mas é mais na vertente do servo. É muito interessante aquilo que nós podemos encontrar agora em 2 de Coríntios capítulo 11, porque no fundo Paulo vai aqui descrever quase aquilo que um ministro pode passar. Não é? E se tivermos a intenção de sermos ministros de Cristo, podemos ter aqui, de alguma maneira, uma lista de coisas que podem acontecer na nossa vida. Não quer dizer que aconteçam, mas podem acontecer. 2 de Coríntios, capítulo 11, para lermos os versículos 23 e 24. Portanto, capítulo 11 de 2 de Coríntios, na segunda carta, versículos 23 e 24. Diz ele, são ministros de Cristo? Ponto de interrogação. Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais. Em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus recebi 5 quarentenas de açoites, menos 1. Então Paulo está aqui a mostrar que os ministros de Cristo, de alguma maneira, sofrem, não é?
e vive uma vida difícil. Ortelinda, de que forma é que este sofrimento apostólico que Paulo fala aqui, que é apresentado aqui por Paulo, pode redefinir os critérios da autoridade, da grandeza no serviço cristão? Pois Paulo foi muitas vezes certamente confrontado com a autoridade do seu apostolado, porque ele não tinha sido um apóstolo, tinha andado presencialmente com Jesus, Claro. não é? E então ele mostra aqui as suas credenciais, se assim podemos dizer, e dá toda uma lista de sofrimentos, enfim, enorme, de coisas que ele passou, portanto, ao longo do seu ministério. Ele não termina a lista. Nós é que podemos terminar a lista e dizer que ele terminou com a cabeça cortada numa masmorra lá em Roma, no ano 67 da nossa era. Portanto, ele foi realmente alguém que bebeu a fundo esta taça de sofrimento, de renúncia, não é? Humilhação, não é? Que a sua missão lhe impôs, não é? Esta resistência, esta resiliência face ao sofrimento, não é, que o apóstolo Paulo teve, o sofrimento que ele teve que passar por causa do Evangelho, é para ele uma prova da sua seriedade e também do seu apostolado, de que ele foi chamado para cumprir esta missão, não é? Esta fidelidade com que ele e também os outros apóstolos, e podemos dizer que todos os cristãos ao longo das eras, é a prova que eles ouviram realmente o chamado de Deus e que eles têm de Deus o mandato para proclamar a sua palavra. O filósofo Blaise Pascal, ele dizia: eu só acredito em relatos cujas testemunhas estejam prontas a fazerem-se degolar por eles, não é? É porque os seres humanos estão prontos a defender muitas ideias, a arrastar muitas pessoas, a fazer defesas com entusiasmo e eloquência, não é? Mas quando se trata de pôr a vida por essas mesmas ideias, enfim, eles recuam, porque os heróis e os covardes não são feitos do mesmo estofo, não é? A não ser que o ser humano ame algo mais do que a sua própria vida. E neste caso, Jesus Cristo, vai sempre triunfar a lei, portanto, a da autopreservação, e ela ganhará sempre. Em meio cristão, nós sabemos que muitos foram os cristãos que deram a sua vida pela sua fé. Muitos foram, e hoje ainda, o cristianismo é a religião que soma o maior número de mártires, não é? Há muitos mártires, muitas pessoas a morrerem pelo Evangelho ainda hoje no mundo. Portanto, é a religião mais perseguida. Então, a fidelidade a Cristo no meio das dificuldades e perdas, com sofrimento, é uma atitude constante da verdadeira vocação, do verdadeiro chamado, e que lhes dá, portanto, autoridade. Isto, quando Jesus chama alguém a segui-lo, o chamado de Jesus a segui-lo é sempre também um chamado a participar nos seus sofrimentos. Não é? Não há caminho cristão sem cruz, não é? Mesmo o apóstolo Paulo diz: todos os que querem fielmente seguir o Senhor padecerão perseguições, não é? É isto que ele diz, e o próprio Jesus também diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Portanto, isto é o antagonismo irredutível entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas que governa este mundo. Portanto, não há realmente apostolado de missão sem cruz. Então, é esta fidelidade, diz o apóstolo, ele quer demonstrar isto, à vocação de Deus, a meio ao sofrimento, que dá autoridade. A autoridade vem da tua entrega total, portanto, ao teu ministério. É um pouco como diz Tiago, não é? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Substituirmos fé por autoridade, obtemos isso, não é? Mostra-me a tua autoridade sem obras, quando tudo vai bem, não é? E eu mostrar-te a minha autoridade pelas minhas obras, que suporto mesmo quando tudo vai mal, mesmo quando ouço os passos do carrasco que vêm cortar-me o pescoço. Paulo poderia ter acrescentado isso. Portanto, ainda hoje também, meus amigos, a capacidade de permanecermos fiéis em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio a perdermos emprego, a perdermos família, a perdermos amizade, por vezes a ficarmos completamente como no deserto, dependendo unicamente de Deus.
é a prova de que o Senhor nos chamou e é isso que nos dá autoridade. Nossa autoridade vem dessa consagração total ao ministério que Ele nos deu. Enquanto falavas, eu lembrei-me que recentemente fiz uma apresentação sobre a questão da perseguição e dos casos que existem de pessoas que sofrem por causa da sua fé. E eu encontrei uma estatística muito interessante que diz que 380 milhões de cristãos enfrentam altos níveis de perseguição. No Não é? mundo hoje, os Por exemplo, em cristãos. 2025, e nós saímos recentemente desse ano, 4.476 cristãos foram mortos por causa da sua fé. E a lista, enfim, continua com dados muito interessantes. A liberdade que gozamos aqui não é a mesma Não é noutros. mesmo, não é mesmo. Quantos Mas o que é estamos- certo é que Deus lança-nos o desafio de o seguirmos, mesmo tendo esta dificuldade, porque o final do nosso percurso será glorioso, não é? Exatamente. E é isso que nos move a podermos estar aqui, até mesmo nós, semanalmente, a podermos falar de coisas tão importantes como esta. Nós caminhamos para a nossa, digamos, o fim do nosso programa, mas eu ainda gostava de implementar aqui uma outra ideia e tentarmos desenvolver rapidamente esta ideia, que está em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Abra novamente a sua Bíblia, 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2, que diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Pedro, que visão de ministério e até mesmo de liderança cristã nós encontramos aqui nestas palavras de Paulo? Sim. Eu acho que, de facto, aqui é um versículo, mas globalmente Paulo tem realmente uma visão de liderança e de ministério muito interessante e que é decisiva, claro, para a construção desta realidade que é a Igreja Cristã. E temos, por isso, muito a aprender com Paulo, claro. Só se nos fixarmos neste texto, podemos dividir aqui em 3 ou 4 expressões, cada uma delas acrescenta alguma coisa para podermos encontrar esta visão global de Paulo. Naturalmente que temos esta ideia, que ainda há pouco eu estava a explorar, de que é uma visão de ministério para a liderança. Na prática, o que é que isso significa? Que o líder cristão não é o dono da obra. Enquanto num contexto, em diferentes contextos humanos, as pessoas que estão revestidas de autoridade, por vezes a autoridade é inerente a elas. Por exemplo, se eu sou o dono de uma empresa, a empresa é minha, a autoridade vem do facto de que aquilo é meu. Para o bem e para o mal, se houver más consequências das minhas decisões, eu sou o primeiro que vou sofrer. A autoridade é inerente, não é? Mas no caso da liderança cristã, ninguém é dono da obra. Por isso, é aqui que há uma espécie de revolução, quase uma radicalidade do Evangelho, que precisa de estar manifestada nas comunidades cristãs. Por isso é que às vezes nós estamos tão longe do ideal. No máximo somos chamados a sermos mordomos e não donos, É, não é? Ou proprietários. Tal e qual. Eu já lá vou explorar essa dimensão, que é aqui com a expressão dispenseiro. Não é? Mas esta ideia de que a liderança é ministério, portanto é serviço, é precisamente a ideia de que o líder cristão não é dono. Jesus dizia assim: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. A radicalidade do Evangelho é isto. Aquele que se pode ser chamado ou considerado grande é o que serve. Por isso Jesus fez aquele ato absolutamente, também ele radical, que os discípulos não queriam sequer aceitar, de começar a lavar-lhes os pés, que era essa ideia de mostrar fisicamente uma total inversão na lógica de que aquele que é chamado de mestre, de autoridade, dispõe da vida dos outros e da vida no sentido do trabalho, do que seja. Não. Na igreja, no reino de Deus, o líder não dispõe da vida dos outros. Serve a vida dos outros. Por isso, o conceito de domínio é um conceito, também biblicamente, eu acho muito interessante, desde o início, porque também há uma inversão sobre o conceito de dominar. Não é? Deus dominou este planeta vindo morrer por ele. Então, a força
Não é a lógica do domínio no reino de Deus, nem por força nem por violência, já dizia o profeta, não é? Deus disse ao profeta. Então, essa ideia é desde logo uma visão sobre de liderança que é muito importante. Não é uma visão de liderança de serviço, que a Hortelina há pouco já explorava, mas, digamos, vai muito para além disso. É quase a ideia de que a natureza do reino de Deus é de que o domínio não está pela manifestação de poder, mas pela humildade de servir os outros, de ver como é que eu posso ser útil. Só que este texto também explora uma visão para a Igreja, para o reino de Deus e para a liderança, que é a visão do dispenseiro. Não é? Obviamente que o dispenseiro é o administrador. É aquele que cuida de uma coisa que não lhe pertence. E neste sentido, quando falamos de liderança cristã, obviamente que qual é a liderança cristã? Lida com o quê? Lida com o Evangelho. Ora, o Evangelho, obviamente, é um tesouro que não é de ninguém. Ele é confiado a todos, não é? Então, nós somos depositários, dispenseiros, mordomos ou administradores, tudo sinónimos de alguma coisa muito valiosa. Por isso, quando nós falamos de todas estas expressões de humildade e serviço na obra de Deus, nós não estamos a desvalorizar a grandeza das coisas com que estamos a lidar. São coisas valiosíssimas. Não é? O apóstolo a Timóteo, 2 Timóteo 1,14, diz: guarda o depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Não é? Quer dizer, é uma coisa muito valiosa. Nós somos depositários de um tesouro absoluto. Por isso é que a obra do líder não é uma obra desprezável. Que se possa dizer, isto aqui não interessa quem lidera ou não lidera, porque somos todos uns pobres e uns desgraçados que aqui andamos. Portanto, mesmo, é necessária. É muito necessária essa obra. E aliás, quando nós depois vemos toda a eclesiologia, que é a maneira como, especialmente o apóstolo Paulo, embora todos os apóstolos exploram de alguma maneira, como é que a Igreja se organiza, quais são os valores do reino de Deus, nós percebemos que há estrutura, por exemplo, que há ordem. Essa ordem nunca é hierárquica, é funcional, porque a hierarquia é como se alguém, por qualquer razão, tivesse direito àquele posto, e não há hierarquia na Igreja porque ninguém tem direito a nenhum lugar nem função, mas existe uma estrutura funcional. Aliás, sabemos que os dons são a base da estrutura da Igreja. E a liderança é um dom. Por isso a liderança é um dom. A capacidade, por exemplo, de pôr outras pessoas, de retirar o melhor das pessoas. Isto é um dom. Claro. E aliás, quando esse dom não se manifesta, eu no outro dia estive numa situação que não se via liderança, estava aflitivo de ver. Sim. Parecia que ninguém sabia para onde ia. Exatamente. Se ele não estiver presente, é gravíssimo. Dá confusão, dá incapacidade de produzir, desorientação. Dá desorientação e mesmo a ausência de liderança em geral torna-nos infrutíferos. Então, este discurso que estamos a ter, baseado, claro, no apóstolo de que precisamos de humildade e serviço na liderança, não retirem nada da enorme responsabilidade e do privilégio de receber de Deus esses dons para poder administrar. A questão é perceber que isso é uma função que é concedida. É isso. Que não pertence. Não é inerente. Não é eu mereço ser líder. Porque diante de Deus ninguém merece nada. Agora, tu podes receber um chamado que realmente te vai capacitar para exercer funções que administra os mistérios de Deus, e isso obviamente que é uma coisa elevadíssima. E a última expressão que o apóstolo usa neste versículo que leste há pouco, que é: requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então nós percebemos que o critério principal, se quisermos dizer assim, da liderança é a fidelidade. Não é nem a performance, nem os teus conhecimentos, é o quão fiel tu consegues ser. E isto está em total sintonia com aquele grande princípio que Jesus estabeleceu quando ele dizia na parábola: bem está, bom e fiel servo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Por isso a fidelidade é que é a marca da verdadeira liderança cristã. Por isso, quando somos fiéis nas coisas que Deus nos confia, por isso os dons aparecem aqui, obviamente, como um dos maiores exemplos disso. Se tu fores fiel a Deus, usando bem, de forma frutífera e empenhada os dons, o que é que vai acontecer? Vais multiplicar. Por isso é que nós podemos dizer que uma das marcas
da vida cristã é o quão frutíferos nós somos. Porque se Deus Aliás, estiver em nós vamos dar pelos fruto. seus frutos os É conhecereis. pelos frutos que se conhece. E Jesus disse isso de muitas maneiras, em muitas parábolas, em muitos dos seus ensinos, que a vida cristã é uma vida abundante no sentido em que ela dá fruto. E isso é uma coisa que nós, as pessoas que nos estão a ver, nós podemos olhar para a nossa vida, para a realidade onde nós agimos, onde somos usados por Deus e podemos mais friamente dizer assim, está a haver fruto ou não está? E Fruto igual a resultados. se houver fruto, se nós vemos que há crescimento, há avanço, há multiplicação, então a frutificação é a demonstração de que Deus está a operar. Essa é a melhor ideia com que podemos fechar o nosso programa de hoje. Porque afinal, quando Deus opera na nossa vida, há transformação, há atitude, há sentido de liderança, há um caminho a percorrer, há uma série de coisas a fazer. E depois há alegria no serviço. Ora bem. Porque Deus é o que mais serve. E Deus é a alegria, não é? Então, descobramos essa alegria de servir. É nesta base de alegria que também nós fechamos esta emissão de hoje, este programa. Mas antes de nos irmos embora, eu quero dizer que tenho uma revista, tenho um guia de estudo muito interessante para lhe oferecer, Lar, Doce Lar, que tem uma série de temas bem atuais para os nossos dias e que poderão ajudá-lo a si, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, a poderem caminhar no caminho do Senhor, mas acima de tudo saberem a realidade e poderem melhorar todos os aspectos que possam estar menos bons no seu lar. Para isso, basta que peça este guia de estudo para o 933 93 9291, 933 93 9291. Envie uma mensagem que nós trataremos do resto, enviaremos para a sua casa totalmente gratuito para que você possa usufruir deste bem. Quanto a nós, já sabe, o Bíblia Aberta é um programa semanal aqui na Novo Tempo Portugal. Estaremos de volta de hoje a 8 dias. Até lá, continue com a sua Bíblia aberta e continue a estudar para que Deus engrandeça a sua vida. Até mais.